E aí, pessoal, beleza? Faz tempo, né, que eu não faço uma aula assim, mas eu andei percebendo que as aulas de leitura e explicação, por dois motivos, não estavam funcionando muito bem. Primeiro, porque o texto em si é um texto muito difícil. E do PET 5 agora, que é o que a gente está começando hoje, ele tá vindo ainda mais complicado, assim. Não que seja algo que você não dê conta, né? Mas considerando a situação complicada que a gente está vivendo, eu decidi facilitar um pouco mais a coisa. Então o que eu vou fazer a partir de agora, né? Pode ser que mude daqui um pouco, como tem mudado, né? Já mudou umas 2 ou 3 vezes os meus vídeos. Eu vou explicar de uma maneira bem simples e aí a gente vai e comenta as atividades igual eu fiz no PET passado, beleza? Então vamos lá. A aula do segundo ano, da primeira semana do PET 5 é sobre dogmatismo. O que é dogmatismo? Primeiro vamos entender o que é dogma, né? Dogma aparece em duas formas diferentes. A primeira forma é uma forma que a gente pode chamar de uma forma voltada para a religiosidade, né? É uma forma que é revelada pela fé. E a segunda forma é uma forma da filosofia. Então olha só, quando você fala de dogma, você está falando de uma verdade inquestionável. O que isso quer dizer? Que é uma verdade, ou seja, é uma afirmação sobre a qual não se questiona e não se pode questionar. Por quê? Porque a sua razão, né, racionalmente, fazendo um exercício lógico, uma equação racional, você não seria capaz de compreender. Isso no campo religioso, né? O primeiro ponto que eu falei. Um exemplo que eu podia te dar é um exemplo que as igrejas cristãs admitem. Por exemplo, né, os católicos e os protestantes, que a gente costuma chamar de evangélico. Os cristãos, eles admitem como dogma que Deus faz parte da Santíssima Trindade, né? Ou a Santíssima Trindade representa a natureza divina. Então Deus é ao mesmo tempo Pai, Filho e Espírito Santo, né? Pai, Jesus e Espírito Santo. Isso é um dogma religioso. Por quê? Porque a sua mente, do jeito que ela é hoje, ela é incapaz de compreender como um ser pode ser ao mesmo tempo 1 e 3. 3 e 1, certo? Então você admite isso. Qualquer pessoa cristã tem que admitir essa verdade. Ela é uma verdade de fé, porque ela foi revelada por Deus através da sua palavra, que é a Bíblia, certo? Então, o dogma é uma verdade sobre a qual não se questiona, porque muitas vezes ela não é compreensível racionalmente, e, no primeiro aspecto, ela é revelada pela religião, né? Pela fé, assim como outros dogmas. A Igreja Católica, por exemplo, tem vários dogmas na sua estrutura, né? Agora, quando você passa para o campo da filosofia, o dogma se torna uma coisa complicada e ruim. Por quê? Porque em filosofia, o que se admite como fundamento do pensamento é a dúvida, é a crítica, né? É o questionamento. Então, quando você fala em dogma na filosofia, você está falando de uma coisa que muitas vezes os filósofos veem com maus olhos. Por quê? Porque toda afirmação pode e deve ser questionada. E outra, se você é incapaz de compreender uma afirmação através do raciocínio, que é o que importa para a filosofia, esse raciocínio provavelmente está errado, certo? Então, o que a filosofia busca é uma forma de compreender o mundo que seja acessível ao ser humano. É por isso que de uns tempos para cá, a filosofia se separou da teologia. Porque uma coisa são as verdades reveladas pela fé, e outras são as verdades em que a minha própria razão e o meu raciocínio me revelam. Ficou claro isso? Muito bem, então vamos agora falar sobre as atividades. Beleza, gente. Vamos lá então agora aqui falar nas atividades. A primeira coisa que você vai fazer é não fazer a 1. Você não precisa fazer a 1, certo? Por que não? Porque ela está bem complicada. Eu andei lendo aqui, né? É muito difícil.
Por acaso, se você quiser responder, você me fala que eu te ajudo, né? E no lugar disso, o que você vai fazer, né? Deixa eu abrir aqui para você visualizar. Vamos escrever aqui. No lugar dessa questão, na questão 1, você vai fazer o seguinte. Você vai pesquisar na internet o significado da palavra dogmatismo, certo? Dogmatismo. Você vai pesquisar aí no Google. E dentro dessa pesquisa você vai fazer o seguinte, você vai diferenciar, ou seja, colocar o que se difere o uso dessa palavra no campo religioso, como eu falei, e no filosófico, certo? Eu vou pôr aqui para baixo. Religioso e no campo filosófico, certo? Muito bem. Então você vai fazer isso aí na 1, para mim. Pesquisar na internet o significado da palavra dogmatismo, o que isso significa, de onde que vem. E você vai diferenciar o uso dessa palavra no campo religioso e no campo filosófico, como eu expliquei no vídeo. Beleza? Então tá. A questão 2 você vai fazer, porque ela não é tão difícil assim. E ela vai complementar isso que você fez na questão 1, que eu pedi, que está aqui, né? Pesquisar na internet o significado da palavra. Vamos ler juntos aqui, né? Essa é uma questão da Unesp, Universidade Estadual de São Paulo. O dogmatismo vem da palavra grega dogma, que significa uma opinião estabelecida por decreto e ensinada como uma doutrina sem contestação, certo? Sem contestação. O dogmatismo é uma atitude autoritária e submissa. Isso aqui é importante. O dogmatismo é uma atitude autoritária e submissa no campo filosófico. Autoritária porque não admite dúvida, como eu expliquei no vídeo. Contestação nem crítica. E ela é submissa porque se curva a opiniões estabelecidas. O que isso quer dizer? Que quando você tem um dogma estabelecido, você tem simplesmente que aceitá-lo, né? E não questioná-lo. Isso no campo filosófico, né? A ciência distingue-se do senso comum porque o senso comum, é uma opinião baseada em hábitos, preconceitos, tradições cristalizadas, enquanto a ciência baseia-se em pesquisas, investigações metódicas e sistemáticas, e na exigência de que as teorias sejam internamente coerentes, ou seja, racionais, que façam sentido e digam a verdade sobre a realidade. Então veja por que é diferente o campo científico, no qual a filosofia faz parte, e o campo religioso. Por quê? No exemplo que eu dei para você, né, que da Santíssima Trindade, quando você diz que um ser é ao mesmo tempo 1 e 3, isso é incoerente com o raciocínio, né? Como é que uma coisa pode ser 3 coisas ao mesmo tempo? Né? Ou é uma banana ou é uma maçã. Não é uma banana e também uma maçã, não tem jeito. Só que é uma verdade revelada por fé, e a fé é diferente da razão, como nós vimos, por exemplo, em Santo Tomás de Aquino. Então, o que essa questão está pedindo para nós? Letra A. Cite 2 implicações políticas do dogmatismo e dê exemplos relacionados à sua atualidade. O que é implicação, né? É aquilo que decorre de dogmatismo na política. Por exemplo, quando alguém diz que... vamos pensar aqui no exemplo. Quando na política alguém diz, por exemplo, que é assim mesmo e não vai mudar, né? Ou, por exemplo, quem tem direito a votar é quem tem dinheiro, que é o voto censitário, como muitas vezes aconteceu aqui no Brasil. Então, e coloca isso e não admite questionamento, certo? Então, o que você pode ver hoje na atualidade que seja desse jeito? São políticas que colocam para você e que você não pode questionar. Muitas vezes, entenda, o professor é dogmático. Ele coloca para você uma questão, um jeito de trabalhar e fala, não, eu não admito questionamento nisso, certo? Ele está sendo um professor dogmático, beleza? Deu para entender isso? Letra B.
Do ponto de vista da objetividade, explique por que o conhecimento científico é superior ao senso comum. O que quer dizer essa frase aqui, ó? Do ponto de vista... Eita! Do ponto de vista... Ah, é essa frase aqui. Do ponto de vista da objetividade. Isso quer dizer que não é aquilo que você acha, o que você pensa, né? Que seria algo subjetivo. Mas daquilo que você estudou e que pareceu correto. Explique por que o conhecimento científico ele é superior ao senso comum. Releia essa parte aqui, a ciência distingue-se do senso comum e tenta responder, beleza? O senso comum, ele muitas vezes, ele é baseado em hábitos que muitas vezes não fazem sentido. Por exemplo, a sua avó disse para você que, né, qualquer uma dessas coisas que as avós dizem, né, que se você comer banana com leite, você vai morrer, né, porque é veneno. E elas acreditam de fato nisso, né? Muitas delas acreditam de fato nisso, mas é porque não colocou a prova. Ora, vamos bater aqui a banana, a manga e o leite e vamos tomar para ver, né? Então, olha, por que ela é superior? Porque o conhecimento científico ele se baseia sempre em provas, em pesquisas, em investigações, certo? Metódicas e sistemáticas. O senso comum admite as coisas sem saber por que admitiu. Beleza, gente? Então é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado desse jeito e entendido. Um abraço e até a próxima aula.